Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, dê o joinha, clique no joinha, clique também no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 600 vídeos, existe ao todo 12 sessões, que nós chamamos de playlist, sobre adubos, doenças, propagação, florescimento, ambiente de crescimento e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos, também seria muito instrutivo, muito bacana, ok? Então, conto com a ajuda de vocês. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Já é a sessão de 73. Muitas perguntas bem interessantes. Fique até o final do vídeo, tá? Que são 5 perguntas muito interessantes, muito bacanas, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, classificação das espécies. A primeira pergunta, encaminhada pela Maria Eduarda, ela pergunta o seguinte: ela adquiriu uma terra vegetal e nessa terra vegetal tinha minhoca, tem minhoca, E ela pergunta se isso ela pode utilizar esse material para o uso em plantas em vaso. Olha, Maria Eduarda, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive a presença de minhoca, ela na verdade indica que esse meio, esteja, digamos assim, teoricamente interessante, ok? A minhoca normalmente deixa o substrato poroso, porque elas vão fazendo as galerias, elas vão, na verdade, transformando matérias orgânicas, em matérias minerais que as plantas absorvem, Então não teria problema nenhum. A minha ressalva é com relação a algumas pragas presentes, pode também ter sementes de plantas daninhas e assim por diante. Se você já usou e não está vendo problemas, pode continuar utilizando esse material. Quando eu falo em esterilização, é quando você efetivamente não conhece esse substrato ou mesmo o solo, a terra, Então, por isso que a gente sempre recomenda a esterilização para o uso no cultivo de plantas. Você pode continuar utilizando se você não teve problema nenhum. A segunda pergunta é encaminhada pela Dalva. Ela assistiu um vídeo meu onde eu utilizava a fibra de coco, para o plantio de algumas mudas, de antúrio. Olha, Dalva, você pode utilizar a fibra de coco sem problema nenhum, tá? Essa fibra de coco que eu demonstrei é uma fibra de coco já tratada, Já tratada, digamos assim, dessalinizada, e elas são estéreis, tá? Então, você pode utilizar sem problema nenhum. Por quê? Porque além dos fatores que eu disse, elas também têm uma alta porosidade, ok? E a fibra de coco em pó que eu demonstrei, ela tem uma alta capacidade de retenção de água, que é muito interessante para o antúrio, além da porosidade, Então,
você pode fazer o uso da fibra de coco, sim. Eu já postei vários outros vídeos, né? Você deve saber. Se você puder fazer uma revisão, tá? Seria interessante. O que eu tô falando, né? O que eu usei naquela ocasião foi a fibra de coco já tratada, ok? Porque existem muitos materiais no mercado que é a fibra de coco não tratada, tá certo? Isso é que pode trazer algum problema, por exemplo, para antúrio, que é uma planta também das classes de plantas sensíveis à salinidade, tá certo? Assista os outros vídeos que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. A terceira pergunta encaminhada pela Marisa Sanches, né? Ela está mandando lá do Paraguai. Ela pergunta por que ela não pode usar a areia do rio, né? Como substrato ou parte do substrato. Eu não lembro de ter falado isso, tá? Você pode utilizar sim, desde que você esterilize esse material ou esse material não tenha algum tipo de contaminante químico, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Eu inclusive eu utilizei já em várias ocasiões, tá? A areia, né? Como parte do substrato, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir outros vídeos, né? Inclusive eu falo da areia em vários vídeos, acho que se eu não me engano, 5 vídeos, tá? Você pode clicar aqui no izinho, tá? E veja a matéria sobre a areia, aliás, sobre os substratos, né? Tá? Que você vai ter uma melhor compreensão da areia, tá? O grande problema da areia é a sua densidade, que é o peso, né? Então, dependendo da quantidade de areia, né, desse material que você utiliza, tá? Ela pode simplesmente compactar um material de menor densidade, você está entendendo? Então, eu muitas vezes acabo deixando de utilizar esse material justamente por causa disso, tá? É lógico, depois de esterilizado e conhecido bem, tá? A parte, digamos assim, biológica desse material, tá certo? Assista os vídeos se você puder, vai te ajudar bastante, ok? A quarta pergunta, também sobre substrato, né? Ela me pergunta como ela deve usar a fibra de coco, né? Como eu já falei aqui para a Dalva, né? E também para a Marisa sobre substratos, né? Eu tenho vários vídeos, Darlene, que eu falo sobre a fibra de coco. Existe no mercado uma empresa que trabalha com fibra de coco muito bem processado, tá tratado, esterilizado, ok? Mas infelizmente a grande maioria do substrato elas não são tratadas, então elas podem ter uma salinidade muito alta, elas podem estar contaminado, tá? Então pode ter vários problemas. Então, se você puder assistir também esses vídeos, eu vou deixar no izinho, tá? Sobre a fibra de coco não tratada, seria bem interessante para vocês, ok? Você deve ser nova no nosso canal, seja bem-vinda, né? E outros também. Mas muitos assuntos a gente já comentou, né? A gente vai voltar a comentar novamente, mas se você puder assistir esses vídeos seria bem interessante, ok? A quinta pergunta encaminhado pelo Moacir, ele me pergunta qual a dosagem da torta de mamona para ser utilizado em plantas em vaso. Olha, Moacir, vai depender de espécie para espécie, principalmente o tamanho das suas plantas. Quanto mais adulta, maior a planta, você pode utilizar numa maior quantidade, ok? Agora, se você utiliza a torta de mamona, principalmente com, por exemplo, o bocache, isso pode não dar muito certo, principalmente para o bocache, tá? Eu fiz vários trabalhos, vários testes, tá? A torta de mamona, provavelmente devido à presença de uma substância chamada ricina,
acaba inibindo o crescimento de alguns fungos que são benéficos, tá? Nessa associação planta e os fungos, ok? Eu fiz vários vídeos sobre isso também, sobre o bocashi. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, ok? Vale a pena sim você assistir. E eu não sou contra a torta de mamona. O problema é que esse material, nos últimos tempos, ficou muito escasso e muito caro, né? O mercado é movido pela oferta e procura, né? Então, como teve muita procura e não está tendo, né, a produção de torta suficiente, não se tem, na verdade, tá, não se encontra esses produtos com tanta facilidade, tá? Pelo menos, né, aonde eu estou aqui, a gente quase não tem encontrado mais a torta de mamona. Por isso que eu tenho falado pouco da torta de mamona. Vocês viram, são perguntas que vocês me encaminhem para a gente e a gente passa aqui a resposta. Algumas a gente faz o vídeo na íntegra. Então não deixem de encaminhar suas perguntas, né, as suas sugestões, ok? Isso ajuda muito o nosso canal. Peço, né, que vocês cliquem no joinha, tá? E inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Como em todo vídeo, a gente ajuda, né, a algumas entidades. E hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse trabalho, né, feito pelas irmãs, eles na verdade acolhem pessoas em tratamento de câncer, tá, de todo o estado, ok? Dá toda a cobertura possível para esse pessoal, né, de alojamento, alimentos. Se você puder doar qualquer coisa, seria muito bacana. Eles sempre estão precisando de alimentos, né, roupas, né, pode ser roupas usadas desde que limpas, né, material de higiene e muito mais. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.